Deixa eu só aguardar o pessoal chegar. Glauco, eu vou te chamar, tá? A gente vai fazer uma live para falar um pouquinho sobre relacionamento e lei da atração. Eu acho que foi. Olá, Paula. Olá, Tudo bem? Serginho! Com a câmera aqui. Subir um Tudo pouquinho. bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom! Nossa, eu tava Você... ansiosa para essa live. Nós também. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Eu quero saber tudo sobre lei da atração e relacionamento. E aí, vocês Ai, meu podem Deus. falar um pouquinho sobre isso, gente? É sério. Tô até com friozinho na barriga, faz parte, Faz parte. né? Ai, Me conta bacana. aí como que vocês chegaram na lei da atração e na frequência e o ponto que ajuda no relacionamento. Me conta aí você e a Simone. Então vamos lá. Amor, por favor. As mulheres primeiro. É. Ô, Paula, a gente Oi. assim, a gente tá num momento meio junto, na verdade, né? Um momento que a gente Aham. estava tentando buscar muito a mecânica quântica, entender um pouco a física quântica para nossa vida mesmo, conjugal, financeira, que era uma Uhum. de águas, e a gente acabou descobrindo toda essa essência da física quântica diante do relacionamento, né? Certo. Na época, eu liderava um time de mulheres, né? Uhum. Trabalhava com vendas diretas e eu percebia que quanto mais eu fazia, focando em metas, focando nos desafios que a companhia oferecia para a gente, eu tinha que ter aquele pico de impulsionamento de energia e eu tinha que ter o platô, manter aquela energia. E eu tinha muita dificuldade de ter, eu tinha o pico, mas eu ficava muito tempo no platô, isso não era produtivo. Foi daí que a gente começou, caiu nas nossas mãos o professor Hélio Couto, e a gente Aham. começou a estudar mais a fundo o professor Hélio Couto, e veio todo esse mundo imenso, né, da física Aham. quântica, e daí a gente entendeu que tudo que a gente, na verdade, pensava, sentia, era o que a gente atraía para a gente, em todos Uhum. os aspectos da nossa vida. As pessoas, as situações, tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, os nossos bons pensamentos ou não bons pensamentos, eles geravam sentimentos e acabava fazendo com que a gente atraísse, às vezes, situações e pessoas que a gente não queria. E daí, conversando com clientes, com amigos que estavam sozinhos ou não estavam bem no relacionamento e vivendo um looping nos relacionamentos, né? Reclamando da mesma coisa, daí que a gente entendeu como era forte a lei da atração no relacionamento também. Porque às vezes você atrai aquilo que você mais tem medo, porque é o que você mais pensa. Você quer um É. parceiro ideal, uma parceira ideal, só que você está tão focado no oposto, naquela pessoa que você não quer, que você atrai exatamente aquela que você não quer. Então foi aí que começou a ideia. E o Glauco começou a desenvolver isso mais forte, né, Aham. amor? É, E aí, porque. Oi, pode. aí o Glauco começou a estudar um pouco mais nesse assunto, devido ao seu desenvolvimento com mulheres, que você acabava oscilando na frequência. E aí ele foi buscar, vamos dizer assim, que ele foi buscar uma solução em busca daquilo por que oscilava tanto, para manter uma vibração única tanto para você quanto para ele, né? Em Sim, termos de relacionamento. Porque aquilo que resiste, persiste, né? aquilo que resiste persiste, né? Exatamente. É isso mesmo. Quer E aí dizer, me é conta. uma.
E é uma busca, assim, que a gente tem constante, né? Não vou dizer que Aham. existe uma maravilha, tá tudo muito perfeito, né? A gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque é um processo. E a gente está sempre nesse processo. E eu falo que quando você conhece, né, um pouco essa questão da lei da atração e começa a praticar, até a gente conversa bastante sobre isso. Inclusive, a gente conversou essa semana que às vezes a gente tem nossas variações, mas nós conseguimos nos recuperar bastante, né? Mais rápido do que uma pessoa que não tem esse estudo, não tem essa percepção, né, da lei da atração, ela demora muito para se recuperar. Então a gente até tem, ainda tem as questões que a gente vai explicar um pouco Uhum. aqui no curso, né? E quais são essas questões que envolve, mas a gente consegue se recuperar mais rápido, a gente consegue parar, né, olhar um para o outro e falar, puxa, amor, estamos indo para esse caminho. Opa, vamos começar a mudar, vamos começar a transformar a nossa inspiração. Então, na verdade, é Você isso, consegue né? perceber os erros que você comete no dia a dia com mais naturalidade, com mais clareza. Então, assim, quando você entra no estudo da física quântica, você compreende o poder da sua vibração perante o universo, você cai, você erra, É. mas você é mais perceptivo, você é mais rápido para corrigir. E daí, assim, uma coisa que nós percebemos que foi muito forte no começo do estudo da física quântica foi o nosso ciclo de amizades, que ele Nossa. Uhum. mudou. Então, assim, porque Ah, a é gente muito estava bom. da vibração. E assim, Uhum. mudou completamente, né? Nossa, E bastante. muita gente que às vezes não fazia tão bem pra gente, a gente já queria dar não afastada, o pensamento não batia mais, a As crença não ideias batia. também não, né? E você não estava ressoando naquela mesma vibração que a pessoa. E essas pessoas acabaram se distanciando da gente com muita velocidade e outras pessoas vieram vibrando na mesma energia, no mesmo pensamento. E E não foi forçado, foi natural. Pela lei da foi vibração, foi natural. natural. A gente não excluiu a pessoa automaticamente, né, Fechou. parou. Ela simplesmente começou a seguir outro caminho, né? E aí, Com com amor, amor, sem mágoa. sem mágoa, sem nada. É isso que acabou acontecendo. E é Nós muito, percebemos. e é muito bom também, Glauco, porque eu já passei por esses momentos também, de eu ter uma amizade, ou, enfim, e aos poucos a pessoa vai se afastando. Às vezes você fala assim, mas por que que a pessoa tá. E às vezes a gente se questiona por que que a pessoa tá afastando. No teu caso, era alguém que você queria que afastasse. Em outros casos, não. E a gente começa a se questionar por causa da frequência. Conforme você eleva a tua frequência, aquela frequência já não é equivalente, não está na mesma sintonia, e automaticamente ela vai buscar a sintonia dela e você acaba se conectando com pessoas da mesma sintonia, da mesma frequência. Aí, ó, tá eu aqui. Aí você, Paula, é a frequência, A bem. frequência, você foi. Semelhante atrai Vai ser semelhante, Semelhante. filha. E Exatamente. o processo. E quem que achou quem, né? Falou, não, foi o universo que trouxe. Não existe Exatamente. acaso não existe, existe a frequência. Você pensou, colapsou aquela onda, você, enfim, tem toda uma explicação para isso, e nós nos atraímos em função do nosso conhecimento, do nosso estudo. Porque a frequência é isso, né? É a mesma E coisa. assim, é tão engraçado que quando a gente foi fazer a live ontem, foi uma live teste, eu não sei se a Nossa, sensação de vocês foram igual à minha. A minha sensação é que eu já conheço vocês de algum lugar. Falei, gente, parece que eu conheço eles há tempo. O pessoal que está nos assistindo, não sei se eles têm ideia que a gente se conhece há quantos dias? Nossa, eu acho dois, três que dias, é Dois. isso, né? 2, 3 dias, Dois. 2 dias, Ontem que a né? gente se conheceu. É, Na live do praticamente ontem teste. Porque a gente tivemos no falava pelo teste. WhatsApp, mas a gente não se conhecia. Esse é verdade. Então, assim, é tão. A gente fala assim, uma coisa tão. Aconteceu naturalmente, igual você falou, foi uma coisa natural, né? Eu acabei olhando para o perfil e falei, gente, relacionamento, peraí, eu preciso de uma live para falar sobre isso. Porque é algo que eu também quero aprender e é algo que está dentro da lei da atração, apesar de eu já estudar bastante, mas nada melhor que escutar o outro. É.
né? Exato. Quando você escuta outra pessoa, ela começa a te ensinar coisas que você não sabia, porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo 100%. Eu costumo dizer que a gente é um eterno aprendiz. Todo tempo eu estou aprendendo. Mas continua. Vamos lá. Continua. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, né? Quando a gente fala a lei da atração, né? A gente tem que, tem que prestar atenção em muitos detalhes. E essa é a grande questão do Sim. universo. Porque, às vezes, nós estamos atraindo pessoas, coisas, lugares, objetos, enfim, né? E às vezes a gente está tão distraído, né, com outras coisas, no dia a dia, é dinheiro, é casa, pagar conta, que você acaba passando desapercebido de algumas coisas que estão sendo atraídas pelo seu pensamento, pelas suas emoções. Você para, né? Você para de perceber. E a Uhum. gente todo o tempo é como se a gente tivesse ligado na tomada e você tem que estar antenado. O que realmente está acontecendo, né? Então, a lei da atração vai fazer isso com você. Ela vai fazer pequenas mudanças, né? Porque eu falo assim, que ainda bem que nós temos, como fala, eu falei outro dia, eu falei para minha esposa, né? Falei, nós temos um delay, né? Eu falo assim, um atraso dos acontecimentos. Ela falou, graças a Deus, né? Porque imagine se você pensasse e acontecesse. Meu Deus do céu, né? Aí o ser humano não está preparado para isso. Então, existe um delay, um atraso. Eu falei, graças a Deus. E essas coisas Que vão bom, acontecer né? vai acontecer no seu devido momento, no tempo correto, né? De cada um. E a lei do universo é exatamente isso, né? A lei da atração trabalha nesse sentido, né? Espaço-tempo, né? A gente fala, né? O espaço-tempo Espaço tem e que dar uma... tempo. Já pensou? E a maioria do ser humano tem a tendência mais para o lado negativo do que para o lado positivo, né? E até uma tragédia. Pensei e criei. Jesus! Ainda bem que É tem um um... delay, né, Simone? Nossa, Dá tempo para recalcular a rota, né? exatamente. Quando você começa a observar, ver que alguns fatos se repetem, você tem como recalcular a rota. Mas o que a gente percebe com esse isolamento, com essa quarentena que a gente está passando, nós já vínhamos buscando, a gente já vinha vindo com uma expansão mental muito grande. O universo, né, o planeta Terra já vinha com essa expansão mental. E agora você percebe que as pessoas estão mais focadas em buscar isso com mais responsabilidade. E a gente percebe também assim que a gente quer que a quarentena acabe, mas a gente não quer mais que volte tudo igual. A gente quer que tenha uma mudança E e o que as pessoal pessoas evolui, né? mudem. E agora, assim, o mais importante é você sentir, você observar o que está acontecendo na sua vida e o seu ciclo de amizades, o seu ciclo de relacionamentos, e se eles são saudáveis para você. E se você também é uma pessoa saudável para o outro, porque às vezes você só vê a responsabilidade do outro, mas você não está tendo essa percepção para você mesmo. Você não sabe que você também é nocivo para o outro. Então, assim, o que que você tem que entender? Que você, tudo aquilo que você pensa e sente, você vai atrair. E às vezes isso não é bom. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu tenho um dedo podre, eu só atraio namorado que não presta. Ai, eu tenho um dedo podre, eu só Nossa. atraio amiga falciane. Ai, eu tenho um dedo podre, eu só. Parece que todo mundo da minha família só faz isso e x, y comigo. E daí o que que acontece? A gente tem que observar que essas falas, essas crenças, só de você pensar e você clamar para o universo através da sua fala que você tem esse dedo podre, o que que a gente percebe? Que isso acaba se tornando o nosso ciclo de amizades. E é isso que a gente vai atrair mesmo. É aí que entra a lei da atração. Daí, assim, o Glauco, eu e ele, normalmente, a gente estuda muito a mesma coisa. Só que ele é um porta-voz melhor, sabe? Nossa, que responsabilidade é essa, hein? Lindo. Eu fiquei com medo, né? Eles me usam de uma forma que eu acho mais legal. Então, ele vai falar sobre a lei da atração na parte teórica mesmo. Tem uma pergunta aqui, o Marlon, pelo Tem. que vejo, muito como mudar o jeito de viver, começando por dentro, ser saudável será expressivo no exterior, com Com certeza. certeza, Exatamente. sem E dúvida, a sem gente vai dúvida. mudar para muito melhor. Porque não adianta, a mudança é de dentro para fora. Aí outra, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quer dizer, que quando a gente fala de fora para dentro, não adianta você querer mudar outra. Eu quero mudar minha esposa, amor, agora eu quero que você seja assim. Você não vai conseguir, Não não dá. adianta. Porque é a percepção dela, é o sentimento dela,
E ela tem a individualidade dela, assim como eu tenho a minha individualidade. Não quer dizer que nós somos, porque tem que tomar cuidado. Quando a gente fala individualidade, não significa que ela é egoísta. Não, ela tem a personalidade dela, assim como tem a minha. E a lei da atração, ela atrai os iguais, né? Os sentimentos. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que acontecem na lei da atração, né? Ele é muito forte, né? E é isso que a gente vai querer mostrar para as pessoas como que ela realmente age na questão, muito nessa questão. Por que a gente fala, né, relacionamento? A gente toca muito nessa questão de relacionamento, né? Que é a necessidade das pessoas. No meu ponto de vista, pelo que e a gente já fez curso sobre isso, nós percebemos que muita coisa tá muito relacionada ao relacionamento entre seres humanos, entre um e outro, que é o relacionamento amoroso, afetivo, é o casal, é o namorado. E a gente percebe assim, se nós conseguimos resolver o que mais as pessoas têm dificuldade, todo o restante resolve sozinho. A parte financeira, né? A parte pessoal, a parte de, enfim, tudo resolve. É natural, as coisas vão se encaixando naturalmente. Então, nós percebemos que muitos assuntos acabam caindo nessa questão. Eu falei, bom, então vamos estudar a fundo, vamos tentar entender como que a gente trabalha isso, como que a gente modifica. E por isso que nós fizemos também cursos, né, juntos, para poder entender isso. Porque, assim, essa questão de nós fazermos cursos juntos, nos ajudou também a ter até nossa própria percepção como casal, né? Porque não adianta a gente querer fazer que o outro melhore, sendo que nós não estamos vivendo aquilo, né? Eu até costumo Sim, falar, minha esposa fala, na verdade, minha esposa fala bastante isso para mim, né? A gente tem que passar a verdade, a gente tem que passar aquilo que a gente vivencia, porque se a gente não passa a verdade, né? Qual é a propriedade é que você vai ter? Porque a pessoa olha no seu olho, ela sente, ela sabe verdade. se você está falando a verdade ou não, né? Hum, Então, é isso que nós queremos passar, a nossa verdade. Lógico, a nossa verdade não é a sua verdade. De repente, o que funciona para mim não funciona para você, mas o mais importante é um direcionamento, é um start. Sabe aquele, ó, vamos começar? Vamos pelo menos tentar. Porque assim, você é um ser pensante, então vamos começar a pensar, vamos começar a raciocinar, vamos começar a trabalhar aquilo que é importante, né? Que é o nosso raciocínio, é o nosso estudo. Qual é o caminho que você quer seguir? Ah, eu quero falar, então vá, se isso te faz feliz, te faz realmente progredir, ter ótimos relacionamentos, faça. É isso que é importante, né? A gente não está aqui para falar, olha, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Não, porque de repente, para nós deu certo, mas e para você? Né? A gente tem que muito analisar essa questão, né? E tudo também depende, né, Glauco, da emoção e o sentimento que aquela pessoa está sentindo. Porque às vezes o sentimento dela é diferente do seu, o alvo dela é diferente do seu, o propósito é diferente. Então vai funcionar conforme cada alvo. Então, assim, eu tenho um alvo nos meus relacionamentos, tanto familiar, conjugal e de amizade também. Então, assim, às vezes o meu jeito, a minha emoção de tratar a minha amizade é diferente da sua. Mas a frequência, dependendo do estágio que ela está, vai funcionar da mesma forma, só que em fases variáveis diferentes, né? Exatamente. E aí que a gente quer tocar nesse ponto também da frequência, tomar muito cuidado. Que tem, que nem, acho que até na nossa live de ontem, uma pessoa que perguntou, né? Falei, como que eu mudo minha frequência? Falei, calma, calma, que Foi. Acho que todo mundo quer saber. vamos começar a entender um pouco antes da gente chegar na frequência. Tem que entender algumas coisas antes, né? Antes de chegar, né? Como, né? De que forma, né? Porque Então, tem assim, como mudar a frequência, tem tudo. exercícios práticos para mudar a frequência. Infinitas possibilidades, né? E assim, uma coisa que eu percebia quando minha frequência oscilava muito, que eu precisava desenvolver essa percepção de perceber que a frequência estava baixando e mudar essa frequência. Então tem muito exercício, tem muita coisa, é possível mudar a frequência, mas você tem que estar desperto para saber que você precisa mudar essa frequência. E daí, assim, a partir do momento que você muda essa frequência, lógico, você vai passar a atrair relacionamentos melhores, até dentro da sua casa. Tem muita gente em isolamento agora, Paula, que está em pé de guerra dentro de casa, É sabe? Tem verdade. marido e mulher que não estão se Nossa. suportando. Tem irmãos, filhos, pais com filhos, não estão se suportando. E a gente, assim, fica até um pouco preocupada em relação a isso, porque muitos atritos vão acontecer também nesse isolamento. Eu acredito que é tudo para evolução e para ajustar, mas esses momentos podem ser perigosos se a pessoa ela não está sensível em relação a isso, né?
E daí, assim, a gente tem que tá observando isso, tem que estar atento dentro da nossa família. Como mudar isso, como melhorar isso, como fazer tirar o melhor proveito da situação. Isso Sim, a gente não está nem falando do outro, né? A gente está falando dentro da nossa casa mesmo. Às vezes você percebe assim que tem gente que de repente baixou tanto a frequência agora e está naquele estado depressivo. E esse estado depressivo é muito perigoso. Exatamente. É é. muito perigoso. Então, assim, a pessoa, quando ela tem a noção de que ela pode mudar essa vibração, que o sentimento ela tem que sentir e ela pode mudar essa vibração, ela passa a ter um pouco mais de esperança. E é isso que eu acho que a gente podia ajudar as pessoas também, a como mudar a vibração, não só para que a lei da atração em relacionamentos funcione melhor, mas como toda a energia que aquela egrégora que está formando no lar daquela pessoa mude Sim. também. Isso é muito importante. E é muito bom também, ô Simone, porque assim, eu vou tiro por aqui, pela minha residência, pela minha casa. Às vezes tá eu, meu esposo, meu filho e minha filha, uma palavra que a minha filha fala, eu falo, eu percebo que aquela palavra não vai trazer uma energia boa, eu falo assim, muda essa palavra. Na hora. E é a mesma coisa eles comigo. Mãe, a senhora fala tanto isso, a senhora falou a palavra. E aí eu já volto, limpo aquela frequência e volto de novo. Nós temos, a maioria das pessoas, e eu não sou diferente também. Então, tem alguns momentos que você, dependendo da situação que você olha, você reclama. E aí fala, opa, aconteceu ontem, ontem aconteceu. Eu estava conversando com meu esposo, ele falou uma coisa, eu falei assim, mas você reclama, você tem que fazer, você tem que ser grato. E aí eu lembrei que fazia 2 dias que eu não escrevia no meu caderninho da gratidão. Veio na hora, tipo, tá vendo? Você não tem como você mudar o outro, você tem que mudar você. Então, mas a gente sempre fica um policiando o outro, de uma forma carinhosa, mas para que é aquilo que você falou, para a energia da casa ser a mesma. E é bom porque quando um vê que o outro está falando uma palavra negativa, um vai corrigindo o outro. E isso aqui em casa tá assim agora. Não, mas não, essa palavra não é legal, vamos mudar ela. E às vezes cai todo mundo na risada, porque a gente acaba vendo que eu começo, minha filha, meu filho, mas essa palavra é negativa. Então, vamos, falou uma palavra qualquer, enfim, hoje aconteceu. Eu não falo essa palavra, é abençoado. Ah, esse é abençoado. Porque fala uma palavra pesada e aí vai mudando, e aí automaticamente você vai de treino em treino que você vai ficando bom. E é bem legal isso que você falou. Quando as pessoas da residência começam a querer. Isso começou por mim. E hoje está na família toda. Comentar, né? É, Quando um desperta e ele entende que ele é autorresponsável por tudo que está acontecendo ao redor, esse um desperta é o efeito dominó. Ele vai contagiar o filho, vai contagiar o marido, vai contagiar a família toda. É um efeito dominó. Mas precisa que um desperte. Então é muito importante, principalmente quando você fala de relacionamento, e que um mude, né? Porque se um muda a vibração, você acaba ampliando aquela vibração e você vai envolvendo todo mundo da sua família na mesma vibração. Isso é muito importante. É muito bom mesmo. Quando eu comecei lá atrás, eu fazia uma técnica, acho que vocês conhecem, que é o Ho'oponopono. Os sim. meus filhos falavam assim, mãe, isso aí é chocolate? Aí eu falava, não, e eu explicava. Eles riam, porque eles não entendiam. Eles falavam assim, ah, mãe, para. Aí hoje, todo mundo faz. Tá vendo? Mas ela funciona, né? O Ho Oponopono, ele é Maravilhoso. uma ação havaiana que ele... O que que acontece? Outro dia aconteceu uma situação aqui em casa, briga entre Uhum, irmãos, né? Meus filhos uhum. brigaram e eu falei, meu Deus do céu. E daí meu filho, ele não sabia como pedir, ele estava muito chateado com a minha filha e a minha filha estava muito chateada com o meu filho. Então os dois estavam assim, naquele atrito. Daí eu chamei meu filho e falei assim, ó, a gente vai fazer o Ho'oponopono, você tem que fazer para ela. Se você não consegue olhar no olho dela e pedir desculpa, eu falei mentalmente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, te agradeço, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. E ele falava, mãe, eu não vou fazer isso.
Eu não vou, porque foi ela que me magoou. E assim, o objetivo dessa oração, desse pensamento, é você mudar o teu pensamento, passar a sentir amor, gratidão, o sentimento pelaquela pessoa, né? E você mudou exatamente, trabalha com a lei universal da vibração, o Sim, Ho'oponopono. Você muda isso, e daí aquela pessoa não sabe que você está fazendo o Ho'oponopono, mas ela sente a tua vibração. E sim. isso acontece milagres, milagres mesmo, de você, de repente, aquela pessoa que você está fazendo o Ho'oponopono te pedir perdão, porque ela sentiu que você já perdoou ela e você quebrou a barreira. Olha como é importante. Isso, o Ho'oponopono é importante a gente fazer também para relacionamentos passados, aqueles relacionamentos que não foram curados, para a gente até curar esses relacionamentos e não sangrar em quem a gente tá, quem não machucou a gente, sabe? Hoje, porque às vezes o que te traumatizou lá, você está trazendo para o teu relacionamento hoje. E é muito bom porque ele limpa mesmo. Eu fiz muito Ho'oponopono, faço até hoje. Mas teve uma época que eu ficava, acho que 24 horas fazendo. E assim, esses milagres que você citou, eu presenciei. Não foi um, foi vários milagres. Eu falei, meu Deus, olha isso. E assim, e é o que você falou. Você acaba quebrando uma barreira, uma resistência, que é onde tem resistência, tem persistência, vai resistir de novo. E se você não quebra essa barreira, fica você com aquela frequência resistindo à mágoa, ao ódio, à raiva. A pessoa do lado de lá recebe tudo isso, né? E quando você limpa, o que acontece? Automaticamente a pessoa de lá começa a sentir um amor e fala: por que eu tô sentindo isso? Nem a pessoa que tá do lado de lá entende por que tá sentindo aquele amor por aquela pessoa que brigou. Exatamente. Exatamente. Mas é a vibração, você mudou a vibração. É isso que a gente chama de lei da atração, né? E o relacionamento é isso, né? Ela é uma lei que elas estão atreladas, né? Se você quer um melhor relacionamento, seja conjugal, de família, amigos, enfim, aquilo que você procura, você precisa entender um pouco, né? Você precisa entender o que é a lei da atração, né? O que significa exatamente. Então, assim, quando eu comecei, na verdade, esse estudo, não, eu falei, bom, primeiro a gente precisa entender, você está falando de uma lei, o que é essa lei? O que é Uhum. lei? Aliás, o que é lei? Né? O que é uma lei? Né? Eu preciso entender, mas por que isso é uma lei? Quando a gente fala lei, né, a gente quer dizer que algo que regula, algo que rege Sim. alguma coisa. Né? E o nosso Uhum. universo ele é regido por leis, várias leis. Né? E a lei da atração, na verdade, ela não é uma lei primária, ela é uma lei secundária. Né? Inclusive, nós temos um livro que é como se fosse um livro de cabeceira para a gente entender um pouco dessa questão da lei do universo, Nossa, né? caiu. Que, ó, onde nós começamos a entender, não sei se dá para ver, o Kai Byron. Ah, eu já ouvi falar. É muito Isso, bom. Leia, Paula, leiam, leia. Eu vou Kybalion. ler. Vai ficar no criado mudo na sua cabeceira. Tudo assim vai. Porque tudo que a gente aprendeu hoje foi tirado daqui. Se acredite ou não nas leis universais, elas regem tudo. E aí é E é legal muito porque, bom. na verdade, ele é assim, ele é um resumo, obviamente, ele não tem um estudo abrangente sobre Sim, tudo, mas ele faz um resumo. Só que ele dá as principais leis universais. Né? E aí eu falei, poxa, mas onde está a lei da atração? E aí eu descobri onde está. É uma lei secundária. Só que sim, ela é muito forte no nosso meio, enquanto seres aqui da Terra, né? Como seres humanos, né? Ela eu diria que é uma das leis mais fortes que existem, né? uhum, E quando a gente fala dessa lei, a gente está falando também que essa lei ela está condicionada à questão da lei da vibração. Ela está sim, totalmente atrelada à lei da vibração. Então, a lei da atração é tudo aquilo que. Imagine assim: nós somos um imã, ponto. Nós somos um imã. Imagine que você é um imã. Você está passando, vai grudar alguma coisa. Você está passando, vai grudar alguma coisa. É isso, ponto. É a forma melhor É a de melhor forma da esclarecer. gente tentar entender. Lei da atração é isso. Você põe na sua cabeça: você é um imã. Aonde você passar, vai atrair. Tá, mas Glauco, o que vai atrair para mim? Agora sim. Agora que a gente tem que começar a entender Perigo. o perigo da coisa. Atrair o quê? Como, aonde? Como que é essa.
né? Né? Vamos no cerne. E aí eu comecei a falar, bom, peraí, a gente precisa entender, vamos começar a entrar um pouco aí nessa questão do ser humano, né? O que tem dentro de nós que atrai, né? Onde que eu tenho que chegar para poder entender isso? Né? Então, assim, temos que ter assim, essa consciência. Nós somos um ímã e esse ímã ele vibra, é uma energia. Quando a gente fala vibra, é uma energia. Então você manda uma energia. Essa energia ela pode ser alta, pode ser baixa. E quanto mais baixa, logicamente, você vai chegando nos estados de melancolia, tristeza, parece estar carregando o mundo nas costas. Quanto mais alta, felicidade, contentamento, amor e a coisa vai embora. É isso. Então você está emanando energia. Energia baixa, energia alta. Isso é vibração. Porque, na verdade, quando a gente fala vibração, né, significa que o universo inteiro vibra. Nós fazemos parte desse universo. Nada é estável no universo, né? Tudo é movimento. A própria ciência, na verdade, já provou isso, e não somos nós que estamos falando isso, que estamos inventando. Não, a gente não inventa nada, a gente está só trazendo informação que quem estuda ciência, física, já sabe disso. Tá? Então, assim, o que significa o universo? O universo ele é constante, ele está sempre em constante mudança. Então, só que essa mudança é através da vibração. Ela é uma vibração, ela emite uma vibração. Quer dizer que ela não está mais estática. E nós também, nós fazemos parte disso. E aí, assim, bom, vamos entender como mudar essa vibração. E aí que a gente começa a entender onde que nós temos que chegar para ter um bom relacionamento. Eu preciso entender como eu mudar. Eu preciso entender entender como isso funciona no meu organismo, como o meu organismo reage a certas questões. E qual é a ligação que ele tem com esse mundo. Sim. Então aí que eu comecei a aprofundar e cheguei no cerne do negócio. Inclusive foi um curso que nós até fizemos também, que nos ajudou a entender um pouco melhor, que é um curso chamado Lei da Emoção, que foi um amigo nosso, né? Roberto, especialista em traumas emocionais, especialista, mas também tem um carisma, uma questão espiritual muito grande. Então nós fizemos um curso com ele e entendemos bem mais a fundo. E aí ele nos mostrou na prática como que é o funcionamento da questão. Eu falei, tá aí, ó, descobrimos a chave, né? O segredo atrás do segredo. E só que assim, vamos retomar um pouco, né? Vamos voltar. Vamos tentar enxergar, na verdade, o nosso cérebro, o funcionamento dele. Se tentar entender um pouco o funcionamento dele, a gente não tem como entender um pouco mais pra frente. Mas é uma coisa muito rápida, tá? Então, pessoal, não vão embora, porque agora é uma explicação bacana, mas um pouco mais técnica, mas é muito rápido, mas para vocês entenderem realmente como que é o funcionamento. Vamos visualizar o seguinte: o nosso cérebro tem neurônios, ok? E para um neurônio fazer uma ligação com outro, ele gera substâncias químicas, tá? Então, só que assim, toda vez que ele faz essa ligação entre um neurônio e outro, através das substâncias químicas, a gente chama de neuroassociação. A gente chama de neuroassociação. Está fazendo uma associação. Um sentimento gera N neuroassociações. Vou dar até um exemplo do que é uma neuroassociação. E aí a gente vai entrar no cerne do que nós queremos. Eu estava até conversando com a minha esposa e falou, amor, eu vou falar. Teve isso a gente fala brincando, né? Ela estava naqueles momentos. Pensa que ela estava... Ela colocou até a mão no rosto. Ela colocou até a mão no rosto. Se eu entrar no quarto, acho que ela joga um vaso. Eu tô ferrada. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso fazer uma neuroassociação para ela se sentir bem. Olha o que é a neuroassociação. O que eu fiz? Eu fui até o supermercado e comprei uma caixa de bombom. E vai eu com a caixa de bombom. Bom, ela tava capaz de fechar, meu Deus do céu. Fechamento de mês. E fechamento de mês. Fechamento de meta, fechamento de mês. Quem é diretora Mary Kay sabe como funciona. Nossa, ela tava um leão. E ainda de TPM. TPM, nossa, pensa, junta tudo isso, chega perto pra você ver. Morde, filha, morde. Joga o vaso, Aí, beleza, bom, eu preciso fazer uma neuroassociação. Tá? Bom, vou pegar uma caixa de bombom. Cheguei lá no quarto, tava fechado. Eu abri o quarto e joguei a caixa de bombom em cima da cama. Fechou a porta. E fechar a porta, ó, me mandei. Eu não entendi fiquei lá, filho, não vou apanhar, não. Deixa primeiro ela fazer a neuroassociação. O que ela fez? Nossa, ela pegou a caixa de bombom e começou... Comecei a rir, né? Começou a rir, e aí, né, e começou a comer. Na verdade, o que eu fiz com ela? Eu fiz com que, quando ela comesse o bombom, ela associasse, por exemplo, a infância dela. O cérebro dela entendesse que quando ela estivesse comendo, ela estava fazendo uma neuroassociação com o sentimento de quando ela era criança, quando ela ganhou um presente. Então, aquele chocolate trouxe lembranças felizes para ela.
E aí os neurônios dela, né, que fizeram essa neuroassociação, trouxeram o quê? Um sentimento de felicidade, de contentamento. Fizeram ela lembrar coisas do passado, coisas maravilhosas. E aí o que aconteceu com a vibração dela? Mudou. A energia dela? Mudou. E Pulou, assim, deu Aí um eu salto quântico. já estava dando risada, já não estava mais naquele clima. Ou seja, tudo melhorou. Isso é uma neuroassociação, né? Ou seja, a gente faz com que o nosso cérebro associe coisas boas do dia a dia. É isso que a gente tem que trabalhar. Então, assim, e essa neuroassociação é através de um sentimento. Um sentimento, gente, gera N. E a neuroassociação não pensa assim, lembranças. Ponto. Gera N lembranças. E é isso que a gente tem que trabalhar, essas lembranças. mais uma coisa, assim, que eu vou cortar ele para falar. Eu tenho que cortar ele. Ah, meu Deus. Porque, assim, época de fechamento de mês, para mim, era uma época muito tensa. E fechamento de mês com TPM era tenso para ele. Nossa Senhora. Meu Deus. Porque daí, assim, eu não percebia que eu afetava a família toda com o meu péssimo humor, né? Então, eu era um leão sedento por carne vermelha e o primeiro que entrasse no meu escritório levava uma mordida. Era assim. E daí, assim, e era insuportável. Então, assim, fechamento, a moça que a secretária, quem me ajudava aqui em casa, filho, falava assim, não mexe que tá naqueles dias, né? E daí, assim, depois do bombom, foi uma coisa tão engraçada, porque daí, assim, se eu não tô bem, se eu tô naqueles dias, ele já fala, vou comprar uma caixinha de bombom para você. E ele compra mesmo. Compra mesmo. E Oh. ele falou assim, tá naqueles dias. Daí ele chega com uma caixa de bombom e muda, sabe? Muda. Porque você muda a tua energia, muda teu posicionamento. Você não vai mais morder ninguém, né? Não dá nem para Você brigar, também- né, Simone? Oi? Não dá nem para brigar, porque remete, o bombom remete ao cavalheirismo, remete ao amor, remete a lembranças boas. Aí você vai dar risada, que você vai lembrar dele jogando o bombom e saindo correndo. Mas toda vez ele abriu a porta, ele olhou, ele só pôs a Não, mão ele para pôs a dentro, mão. jogou a caixa e ó. É porque o que eu tô tentando falar para as pessoas que aonde reside o cerne? Por que eu falei da questão do neurônio? Para poder entender que o neurônio nosso, ele faz neuroassociações com tudo. Sim. Aí tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, tudo, os nossos sentidos estão todos conectados ali. Então, eu vou dar um exemplo e às vezes esse exemplo vai para o relacionamento. E aí vai muito para os homens também. Não tanto, tem mulheres que fazem isso, mas aí vai um aviso realmente importante para vocês. Somente homens solteiros, cuidado. Tá? Talvez o que eu vou falar aqui vai chocar um pouco. Mas o que significa o seguinte, o homem às vezes solteiro está em casa, agora, só na internet. Então ele começa a ver o quê? Pornografia. É. Bom, olha a neuroassociação que ele está fazendo. Aí eu vou dar um exemplo prático disso. Quando ele começa a ver a neuroassociação dele, que o cérebro dele está fazendo, é o seguinte: bom, primeiro ele vai fazer isso escondido. Então, isso significa que ele está fazendo uma neuroassociação de relacionamento que tem que ser escondido. Tem que enganar, não pode mostrar, ou seja, tudo que não é bom. Então, você já está fazendo neuroassociação de um relacionamento. Com sexo, Errado. que era uma coisa muito Se é que isso era uma legal. coisa gostosa, que era para ser uma coisa atrativa, uma coisa deliciosa, algo prazeroso, você está fazendo uma neuroassociação que eu preciso enganar, preciso esconder, ou seja, olha quanta coisa ruim que você vai associando. Leva isso pro seu casamento, Você vai que levar é solteiro. E aí, eu quero namorar alguém. E aí, olha a lei da atração chegando no cerne da situação. Se você já tem essa neuroassociação, e aí significa que você está sentindo que você precisa. Você não está pensando, por enquanto você está sentindo. Ah, não, relacionamento, eu preciso, enganação, eu preciso esconder. Então, na verdade, o universo, ele não vai enxergar o que você está pensando. Ele vai enxergar o que você está sentindo. Ele vai bater lá dentro. Ah, tá. Então, relacionamento é o que você quer, é relacionamento que engane, que esconda. Ah, legal, vou te dar o que você está pedindo. Porque o universo não difere se é bom ou ruim, ele vai te dar o que você está sentindo. E aí vai vir aquela pessoa que às vezes você tá lá no seu sentimento, que você criou através de crença, que você criou uma crença, né? E ele vai olhar para aquilo lá e falar, então vou te dar uma pessoa que faz isso com você. Não, mas Uma eu pessoa acho que faz as coisas escondido também, né? não acho isso tanto. Eu acho que faria mais sentido assim, por exemplo. Imagina, por exemplo, você faz escondido. Você fica buscando pornografia, buscando tudo isso e escondido.
Você vai Escondido. atrair, eu acho que faz mais sentido assim você atrair uma esposa, uma pessoa que acha que isso é pecado. E daí reforça que ele tem que fazer escondido. Ao invés de você atrair uma pessoa que queira ver com você, queira curtir isso com você. Também, Ou né? Sim, você trata também. aquela pessoa que você poderia curtir com ela alguma coisa dessa, você trata como proibido e ela sente, ela acha, se sente rejeitada, ela se sente excluída, porque você a trata como se fosse proibido isso. E na verdade, você podia trazer ela e ela não ia se sentir traída, ela sente a tua vibração como se você já estivesse traindo. Porque na verdade a companheira sente. É porque a vibração entre o casal é muito forte, né? Por isso que nós estamos conversando outro dia com a minha esposa e eu falei assim com ela que nós seres humanos, para a gente ter a neuroassociação correta no relacionamento, principalmente nessa questão do sexo, não sei o quê, precisa dar o tempo ao tempo. Sabe Sim, aquele sexo antigo em que você namora, você paquera, você cria? O que na verdade você está fazendo com esse tempo que você está dando? Mas isso para os namorados, né? Para os Neuroassociações para os namorados. namorados. Né? Para os namorados, você está dando um tempo para que o seu cérebro entenda a neuroassociação de coisas boas, que aquilo vai dar certo, ou seja, e você está tendo a conexão, você está tendo a bioquímica, você está gerando uma bioquímica para o seu companheiro. E é isso que é importante. Então, além da atração, ela vai enxergar isso, ela vai enxergar essa vibração, que é essa energia, que faz parte de nós, e ela vai dar exatamente aquilo que nós estamos pedindo. Outro exemplo, e o né? Você... universo vai trazer, igual a Simone falou, o universo vai trazer pessoas e eventos para contabilizar aquilo que a gente sente. Igual ela falou, às vezes você trai uma pessoa que vai vibrar e vai vivenciar até mesmo nada escondido, vai estar curtindo ali com você. Se você não fizesse isso tão no teu, não associasse o proibido, não associasse Exatamente. o proibido, a pessoa ia assistir de boa, normal. Só que quando uma pessoa ela já faz isso no proibido, pode também dar dualidade de emoções nela, que é Com o que a certeza. Simone falou. A dualidade, eu vou continuar fazendo escondido, ou ela pode mudar essa vibração e encontrar. Depende muito da emoção, aquilo que você falou. Tá aqui, mas está na emoção. Então, se a emoção dela é de fazer tudo escondido, proibido, ela vai fazer não só isso, como outras coisas escondidos e proibido, que pode ferir quem Exatamente. ela tá, e é onde o relacionamento não dá certo. Agora, quando ela tem uma cabeça mais ampla, uma consciência mais expandida, ela vai começar a vibrar que ela precisa daquilo, e às vezes ela nem vai ter necessidade daquilo, porque o relacionamento dela com a pessoa que ela vibrou vai completar. E se, ou foi o que a Simone falou, a pessoa vai curtir junto. Exatamente. Um exemplo foi assim, nós passamos por isso, minha esposa é prova disso. Lembra uma época que eu era extremamente carente? Nossa, Amor, conte. Jesus acende a Extremamente luz. carente, vocês não têm noção disso. Ou seja, nós vivenciamos isso. Nós vivenciamos isso no relacionamento. Era assim, o sonho de toda mulher, né, é que o marido, ele queira dar carinho, queira dar amor, Nossa, Só que ele vibrava muita carência, muita carência. Como ele vibrava a carência, ele atraiu uma pessoa que ia fazer com que ele se sentisse carente, que era eu. Porque o que que aconteceu? Porque eu sou muito, muito assim, sabe? Eu sou muito às claras mesmo. E ele fala assim que eu tenho uma sensibilidade, às vezes, de uma égua, né? Assim, aquela sensibilidade que você fala. E ele fala, amor, eu gosto, porque você fala. Mas não é isso, porque a gente tem pouco tempo de existência aqui a gente está temporariamente humano, né? E a gente não É. sabe quanto tempo a gente vai ficar. E o que eu penso é que a gente tem que buscar evoluir o mais rápido possível e Sim. buscar absorver esses relacionamentos e a evolução desses relacionamentos o mais rápido possível. E daí o que que acontecia? Era uma carência muito grande e essa carência vibrava desde o abraço do café da manhã. Sabe aquele abraço assim que aperta, 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 e você fala, meu Deus, meu Deus. E era um momento que passava muito essa carência para mim. E quando você sente a pessoa extremamente carente, ela inconscientemente ela suga toda a tua energia, ela quer tirar toda a sua atenção
E você passa a se sentir uma tábua de salvação para aquela pessoa que está se afogando. E quando você sente uma tábua de salvação para aquela pessoa que está se afogando, você se assusta, porque você fala, meu Deus, né? Olha a minha responsabilidade naquilo. E nós mulheres, o que que a gente quer? A gente normalmente, quando a gente está num relacionamento, a gente também comete um erro de querer um relacionamento paternalista. A gente quer que o marido seja o provedor, o marido cuide, o marido entenda, o marido seja paciente, o marido seja compreensivo. E a gente entra naquela relação paternalista com o marido. E isso causa um desequilíbrio imenso. E se o marido ele emana muita carência, muita energia feminina dentro do relacionamento, isso assusta e afasta a mulher. E isso faz com que ele se sinta cada vez mais carente. Só que daí a minha sensibilidade, eu olhei para ele e pá. Falei, meu, você tá... viu? Até o seu abraço está sufocando. Falei, pá, olha o que você está fazendo. Por que você está vibrando carência? O que está te faltando que você está assim? Não é para ser assim, não é. É para você confiar, você melhorar a sua autoestima. Você não, o que daí como a gente também fez um outro curso, né? Que é muito legal, gente. Quem não fez esse curso, pesquisa. O nosso mestre, infelizmente, ele faleceu em novembro do ano passado, mas tem pessoas que continuam o legado, que é a homeostase quântica informacional. A gente entrou para o grupo HQI, que é a homeostase quântica informacional, que ele ensina você a mudar a vibração e você a eliminar traumas através de comandos quânticos. E eles passam Eu os cheguei, comandos. ô Simone, com esse mestre, eu sigo ele nas redes sociais, até fiquei muito triste quando veio a notícia que ele tinha falecido, e eu aprendi muita coisa com ele. Eu não cheguei a fazer curso com ele, mas eu conheci ele pelas redes sociais. E eu ainda até comentei com o Glauco no dia do teste. E é verdade mesmo, pode continuar, desculpa, te interrompi. Passa. Eu, assim, só um adendo, eu curei mioma no útero, lúpus, curei, não é que eu curei, com a eliminação, com os comandos quânticos. E daí, o que que aconteceu? Eu olhei para ele e falei assim, vida, o que aconteceu lá no passado que você sentia tanta carência? A neuroassociação. A neuroassociação, Tá vendo como entendeu? a gente tem que entender? Opa, estou associando alguma coisa de carência no passado. O que que aconteceu? Ah, vamos tentar começar lá entre pai e mãe. A grande maioria é problemas entre pai e mãe. Em algum momento, eu tive muita carência de pai. Eu não tive pai. Meu pai não vivia em casa. Então, eu era muito ligado com a minha mãe. Uhum. Acho que 90%. Então eu tinha muita carência que eu precisava de um pai. E aí eu Precisava da energia masculina. masculina, ó. Aí eu tentava tirar dela. E aí vem a carência. Eu preciso de abraço, eu preciso de afeto, eu preciso de... Porque eu fiz a neuroassociação, né? E Só que eu aí também precisava de um pai. e ela também precisava. Eu queria um pai. E ele estava sendo uma mãe. Exatamente. Entendeu? A gente inverteu os polos. Foi um negócio maluco, foi muito forte. Mas a sorte que a gente tinha feito alguns estudos e a gente recalculou na sua rota. E daí ele conseguiu mudar essa vibração da carência e eu passei a não deixar ele tão carente. Aliás, esse é um exercício que nós fizemos um curso, que ninguém, eu particularmente, né, assim também faz, nós fazemos com frequência. Eu faço bastante, continuo fazendo, porque assim, para quem trabalha com reencarnação, você pode trabalhar isso a nível de vidas passadas. Quem não é dessa linha, trabalha a nível do útero para frente. Entendeu? Trabalha do... Ah, mas como que eu vou lembrar? Não tem problema. A gente começa a lembrar lá para os 8, 9 anos de idade, quando a gente começa a ter as memórias, as neuroassociações. Então você pode trabalhar daí para frente. Ô, Glauco, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma amiga, eu até conversei com ela esses dias, que ela tem muita dificuldade de lembrança da infância. Ela diz que ela não lembra nada da infância. E aí ela perguntou para mim assim, Paula, como que eu faço para me buscar? Ela lembra bem poucas coisas. Quando ela tinha 5, 6 anos, ela não lembra. E ela falou assim, eu preciso lembrar, porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu tenho é referente à minha infância.
Neste caso, tem alguma técnica que dá para usar ou não? Tem que ser direto do consultório mesmo? Não, dá para você fazer isso em casa. Só que o que eu aconselho ela a fazer? Não precisa. Se ela não tem essa lembrança dos 5, 6 anos, tem que buscar a lembrança, uma lembrança que ela teve o mais nova possível. Não tenta fixar numa idade. Porque o que vai acontecer? Quando você fixa numa idade, às vezes você não vai lembrar mesmo, porque às vezes são coisas passageiras, enfim, a sua neuroassociação ainda não está muito bem desenvolvida, você ainda não está conseguindo voltar um pouco. Então vai até uma idade que você lembra. Ah, tá, pega essa idade que você lembra e tente assim, tem que ser fato por fato. Né? Vamos imaginar um fato com o meu pai primeiro. Vamos pegar alguma coisa que aconteceu com meu pai. Algo que me desagradou. Qualquer coisa que te desagradou. Pode ser, meu pai, eu pedi para comprar um picolé e me comprou. Já é um fato. O seu cérebro vai fazer uma neuroassociação com aquilo. O seu pai não te deu. E aí, em algum momento, ficou um sentimento. Tá? E aí, eu acho que é legal a gente jogar um pouco isso também, falar um pouco depois isso. Qual é o exercício que a gente tem que fazer? Né? E isso é algo que nós queremos passar para as pessoas. Então, tenta lembrar de um fato, não precisa fixar numa ideia, mas quando mais jovem, você, tá, eu lembro desse fato. E aí você escreve esse fato, escreve. Tá, isso é um fato, beleza. Meu pai não me deu sorvete, legal, lembrei. Outro, e aí vai começando a escrever tudo que você lembrar do pai. Depois vai para a mãe, não precisa fixar numa idade. Geralmente a gente começa a lembrar lá dos 7, 8 anos. Naturalmente, quando você começa a lembrar de fatos e você começa a escrever esses fatos num caderno, e deixa separado, porque seu caderno é um caderno que você vai usar ele para alguns exercícios, até que a pessoa vai falar até como fazer alguns exercícios. Então, a partir desse, vão se ramificar. Aí sim, seu cérebro você vai começar a trabalhar pensamentos, ações, o que aconteceu. Aí vai começando a ramificar, aí uma coisa vai ligando na outra, de repente você vai chegar naquela coisa. Porque às vezes o que acontece? Esse fato que ela está tentando lembrar é algo que incomoda dela, como sentimento. Ela sente alguma coisa que está lá, mas ela não consegue lembrar. Ou seja, ela já bloqueou. Então vamos para o fato mais próximo possível, um pouco mais para frente. Mas, tem. Na própria homeostase quântica a gente aprende a fazer isso. Mesmo não visualizando, mas a gente aprende. Só que assim, enquanto ela não fez um curso, a dica que eu dou vai para o fato mais próximo. E aí, aos poucos, vai chegar. Vai despertar. Não é porque forçar. eu vi. Eu tinha um fato comigo da minha infância. Eu tinha 10 anos de idade. E eu vim trazendo isso durante muitos anos. Eu joguei um negócio porque o cachorro tá querendo sair. Meu cachorrinho, ele fica comigo. Onde eu tô, ele tá. Aí eu joguei pra ver pra ele brincar e ele ficar quietinho, porque ele tá chorando. E aí o que acontece? Eu tive que fazer uma ressignificação. E eu me curei. Na verdade, você fez uma transformação. Na verdade, é como se a gente fosse um computador e você reescreveu uma nova linha de comando. Imagina que você está lá digitando, eu quero que esse fato, em vez de ser ruim, seja de bom. É mais ou menos isso. Você está reescrevendo isso. Você pegar aquele. Não é que você apaga ele, você simplesmente escreve uma nova linha para ele. Então você transforma aquele sentimento ruim no sentimento bom. Não quer dizer que você vai mudar o fato. Gente, a gente tem que pôr isso na cabeça. Quando a gente trabalha essa neuroassociação, a gente está pegando aquele fato ruim e transformando ele num fato bom. A gente está pensando, puxa, em vez de eu pensar assim, meu pai me bateu, como dói, como sei, em vez de pensar assim, pensa o que dor significa o que é o contrário, né? A tristeza significa, vamos pegar a tristeza e vou transformar em alegria. Então, na verdade, a gente só está tentando fazer uma nova neuroassociação para que o seu cérebro entenda que você não foi culpado do fato. Aquilo foi um aprendizado e você precisa aprender que hoje, a partir de agora, como ser humano desenvolvido, com o cérebro já, ou seja, que você pode mudar esse sentimento, essa vibração, tentando fazer uma nova neuroassociação. Você pode pensar no fato agora e tentar pensar coisas boas. Fazendo o Ho'oponopono, por exemplo, que a gente acabou de falar no começo, né? Pode ser uma forma, é uma das formas. Existem N tipos de técnicas. Tem gente que faz meditação. Gente, a gente tem que buscar aquilo que faz sentido para nós. É isso que nós temos que buscar. Essa sensação. Ou seja, o universo ele vai obedecer uma única lei. Ele não vai te dar aquilo que você está pensando, ele vai te dar aquilo que você está sentindo.
Ele vai sempre te dar. Então, o seu relacionamento, relacionamentos às vezes que não dão certo, ou, eu tô trocando pelo segundo, terceiro, quarto marido, quinto marido, sexto marido, décimo marido, não importa o que está acontecendo. Você está fazendo uma neuroassociação errada. Então, você tem que voltar lá atrás, resolver esse problema do passado, fazer uma nova neuroassociação, para que os relacionamentos futuros comecem a dar certo. Então, não adianta, e às vezes o pessoal fica com, tadinho de mim, não sei o quê, nada dá certo, ou seja, você já está fazendo, você já criou uma crença, uma neuroassociação de alguma coisa, de um fato lá atrás, né? Ou seja, você vê às vezes pessoas assim, meus pais são separados, e você está sempre pensando naquela situação. Você está fazendo uma neuroassociação que casais juntos não é bom. Não é bom ficar junto. Não é, ou seja, já fez uma neuroassociação. A gente precisa transformar isso. Não é sua responsabilidade se eles se separaram. Não é sua responsabilidade. Não é você o pai, não é você a mãe. É responsabilidade deles. Ou seja, vamos fazer uma nova ressignificação, vamos fazer uma nova neuroassociação para a gente transformar nosso relacionamento, seja como casal, né? Seja como casal, seja como namorado, arranjaram amigos, tudo na vida, relacionamento como um todo. O relacionamento no trabalho, né? Porque nós passamos uma boa parte lá, né? Praticamente, nós como seres humanos, né? Passamos uma boa parte. Então, mas, não me dou bem, peraí, calma. Alguma coisa ele está te associando. Então, olha a neuroassociação, né? Ou uma coisa de neuroassociação bacana. Vícios. Pessoas viciadas. Não vamos pensar em droga, em álcool. Vamos pensar, por exemplo, em chocolate. Pessoas que estão viciadas em chocolate. O nosso cérebro ele transmite duas neuroassociações, prazer e dor. Prazer e dor. O viciado em chocolate, a curto prazo, na verdade, ele vai estar associado ao prazer, sempre associado ao prazer. É gostoso de chocolate, estou me sentindo bem, mas eu gosto, perfeito, não tem problema, mas você está viciado. Significa que a longo prazo, o seu organismo vai te acionar algumas coisas. O seu organismo vai reagir àquele vício. Ele vai te trazer malefícios. E aí, a neuroassociação que você vai ter com o chocolate é de dor. Tá vendo? Olha quanta neuroassociação. Então, é um exemplo de neuroassociação. E é verdade. É verdade. E é verdade que você está falando. Sabe por quê? Quando eu tinha 11 anos de idade, 11 ou 12, se eu não me engano, minha mãe comprava a Yakult, que até hoje vende na porta, né? Nossa. E eu lembro que ela comprou 40 Yakult. E aí a dona Paula, né, foi lá e toda hora tomando um e outro. Sabe onde eu fui parar? No hospital, intoxicação. Hoje eu tenho trauma de Yakult. Porque me causou muito mal. Exatamente. O seu cérebro fez uma neuroassociação de que beber Yakult traz malefício. O meu corpo vai reagir mal. Então você já associou, ou seja, você criou como uma crença, você fixou nessa crença. Gente, para você quebrar a crença, precisa muita força de vontade. Precisa você querer. Você consegue? Consegue. Precisa muita. Ou seja, você tem que fazer uma nova neuroassociação com isso. Acho que Yakult, você tem que lembrar lá de trás. Puxa, quando eu bebia era gostoso, ele se sentia feliz. Começa a fazer uma neuroassociação. Então hoje, assim, eu não consigo tomar o Yakult inteiro. Quando eu compro, na época que eu comprava para os meus filhos, eu tomava um golinho só. Porque assim, só um golinho não vai fazer mal. E é isso que você está falando. Eu tomo, mas é bem pouquinho. Mas lembra, ó, prazer no começo, dor no final. Longo prazo. E tome cuidado, porque o sentimento de dor, é o que o ser humano mais busca, por incrível que pareça. Gente, nossa live vai cair, falta 1 minuto. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido essa live. Passou muito rápido. Você quer entrar de novo? Se ela cair, a gente entra de novo para a gente concluir? Pode ser. Acho que se ela cair, eu entro de novo e a gente dá continuidade. Então, pessoal, caiu, entra de novo. Se cair, a gente vai entrar de novo. Falta 1 minuto. Então, assim, exatamente. Então, o que nós enxergamos muito hoje no ser humano, com relação a relacionamento, é muita questão de frustração, sentimento de rejeição, sentimento de culpa, decepção, abandono. Olha quanto neuroassociação, e às vezes é isso muito ligado a pai e mãe, a família. Né? Não tenho pai, mas você fez a neuroassociação em algum momento, ou pela falta de. Né? Então a gente tem muito isso. Então, seus relacionamentos, seja dentro de casa, seja fora de casa, tem muita relação com isso. Nossos seres humanos, enquanto nós, eu sou muito, até falei, né, para minha esposa,
Enquanto nós não resolvermos de vez a questão de relacionamento no mundo, as coisas não vão andar. Porque sempre vai ficar faltando.